A dica de hoje vai ser sobre literatura fantástica. Apesar de que ela serve para literatura de uma maneira geral, né, quando a gente fala de ficção, que é sobre a suspensão da descrença e a verossimilhança. O que é a suspensão da descrença? A suspensão da descrença é quando o leitor, né, no nosso caso dos escritores, mas de um jogo, um gamer, no caso da pessoa que está assistindo o filme, é um contrato que ela faz, né, que a pessoa faz, de que ela vai ignorar algumas regras, certo? Normais, né, e acreditar que algumas coisas impossíveis possam acontecer em prol do entretenimento. O problema é que a suspensão da descrença ou esse contrato pode ser quebrado. E no momento que você quebra esse contrato, a confiança que o leitor, no nosso caso, te deu, ela vai precisar você reconquistar a confiança do leitor vai ter que ser reconquistada, e reconquistar isso é complicado, entendeu? Então, por exemplo, você está numa história de fantasia, né? Então, elfos existem, anões existem, criaturas fantásticas como minotauros, centauros, dragões, existe, tudo bem, é normal, você aceitou isso, né? Isso é a suspensão da descrença. O problema é que você tem dois tipos de elemento que quebram a suspensão da descrença, né, ligados à verossimilhança da história. Um eu chamo de grandes, né, e outros eu chamo de pequenos, e os dois são problemáticos. Por que grandes e pequenos? Você vai entender quando eu explicar. Grande é quando você está contando uma história e o ponto dessa história um leitor pode falar, mas como assim? Então, por exemplo, o protagonista está chegando numa região e ele vê lá um dragão atacando uma fazenda, roubando lá um gado qualquer. E, bom, ele vai lá conversar porque a história é uma história de fantasia, ele é um cavaleiro e ele vai lá matar o dragão. Todo cavaleiro tem que fazer matar o dragão, né? Tudo bem. Mas peraí, né? Então, aí você para e pensa assim, mas dragões são criaturas de milhares de anos. Quer dizer, quanto tempo esse dragão está aí? Porque se ele está há mais do que uma semana, ele precisa ter se alimentado durante o ano todo, ele precisa ter se alimentado. Então, alguém devia saber, né? Não é uma coisa assim, o protagonista chegou, agora, no momento que o protagonista chegou, aconteceu a coisa. Não. Você tem que dar uma lógica. O dragão estava hibernando. Deixar essa história verossímil, né? Ela tem que soar real. Você tem que deixar essa história verossímil, ela tem que soar real para o leitor, né? E esse é um elemento grande, né? E os elementos pequenos, eu digo isso até em relação à literatura fantástica, e especialmente a fantasia medieval. Estou falando fantasia medieval porque ela está bastante na moda, né, nos holofotes atualmente. Livros e filmes como The Witcher, como Sombriossos, né? Até The Last of Us, embora The Last of Us seja um pouco mais de terror, né, e distopia. Mas conta uma história de zumbis que é bem interessante e foge do princípio do zumbi como morto-vivo, né? Mas tudo bem, isso é papo para outra dica. De qualquer maneira, você está ali na fantasia medieval e aí a pessoa fala, mas nós nos encontramos em 15 minutos. 15 minutos? Como é que você vai medir 15 minutos? Você tem um relógio? Não. Tem um relógio no alto da torre da cidade? Não. Quer dizer, evidente, você vai analisar o relógio solar, por exemplo, foi inventado pelos egípcios, beleza. Mas mesmo assim, se você for considerar na Europa, quer dizer, em que no inverno o dia tinha 8 horas de sol e no verão tinha 16, e onde você vai colocar, onde vai estar esse relógio de sol? Então o relógio de sol a cada 5 minutos, né, ali, ou na próxima quadra? Não tem. Você não tem como fazer essa medição. Então, por exemplo, você não tem que usar minuto, você não tem que usar hora, eram outros elementos. Se você for analisar o Nome da Rosa, por exemplo, ele conta as horas como elas eram contadas na igreja, né? Se tinha as sextas, as completas, mas eram horas, não eram horas de uma hora, né? Eram tempos dentro do dia. A mesma coisa, por quê? Porque sem um relógio você pode ter certeza de que horários. Pôr do sol, meio-dia, nascer do sol, fim. Além disso, você não tem como saber nada, né?
Então, esse é o ponto. Aí você pode dizer, mas o narrador pode falar. Olha, eu vou dizer, pessoalmente prefiro que não. Por quê? Porque ataca essa questão da suspensão de descrença. Eu cheguei a ler isso, acho que em mais de um livro de fantasia. Conta batido do coração. Você fala assim, olha que coisa interessante, conta batido do coração. Então, conta 100, 150, né? E você tem lá seus 1, 2, 3 minutos para encontro, para essas coisas. Funciona. Quer dizer, a mesma coisa, por exemplo, semana. Qual a determinação de semana? Por que tem a determinação de semana no seu mundo? Tudo bem, no nosso mundo tem, mas e no seu mundo? Por quê? São 7 dias. Por quê? Será que na Idade Média tinha essa determinação de 7 dias? Entendeu? Mês, a mesma coisa. Como é que você determina mês? Um mês de 30 dias. Por quê tem um mês de 30 dias? Quer dizer, eu entendo. Por exemplo, eu estou escrevendo um livro, eu uso como? Em vez de semana, fases da Lua. Fase da Lua, se eu for analisar, tem 7 dias. Então você usa a fase da Lua. Por quê? Porque eles estão ligados ao ciclo natural. Nada mais natural do que você ter o ciclo da Lua. Então você tem os grandes ciclos solares e os grandes ciclos lunares, né? Primavera, verão, outono e inverno. Quer dizer, lua cheia, lua nova, lua minguante, lua crescente. Quer dizer, isso funciona igual. Outro elemento, na verdade, esses dois são mais problemáticos em relação à tradução. Então você estava lá, e aconteceu comigo, estou lendo Sombriossos, e eu sei que não deve ter em inglês, porque em inglês a palavra é outra. A pessoa tomou o café da manhã dela. Café da manhã. Tem café no mundo? Se não tem café no mundo, como é que ela está tomando um café da manhã? Mas é um termo. É um termo que quebra a suspensão da descrença. Por quê? Você está jogando um elemento que não existe ali. Mas você fala assim, mas como é que eu vou chamar o café da manhã se eu não vou chamar como café da manhã? Desde jejum. Certo? E é por isso que eu digo que deve ter sido um problema do tradutor. Porque em inglês é breakfast. Não tem nada com café. Então, a mesma coisa. Aí o personagem pegou o soco em inglês. Tem Inglaterra no mundo? Se não tem Inglaterra no mundo, é estranho. Então, soco em inglês. Você vai ter que procurar um outro nome, certo? Para chamar isso. Ou explicar para o seu leitor o que é isso. Mas você não pode colocar no seu livro de fantasia um outro mundo que existe um soco em inglês. Porque isso vai quebrar a suspensão da descrença. É pequeno? É pequeno. Mas é um conta-gotas, entendeu? É aquilo que a gente fala, entendeu? É um conta-gotas. Se a história tá boa, eu posso relegar. Se a história não tá, aí eu tô relegando, eu relego um, eu relego o outro. É um pequeno conta-gotas. De repente o copo transborda. O que acontece quando o copo transborda? Eu desisto de ler, coloco o livro lá, ou vou fazer uma crítica negativa. As duas coisas são péssimas para o escritor. Então é o que eu falo. Você está escrevendo, em especial literatura fantástica, tome cuidado com esses aspectos, entendeu? Que eles destroem a verossimilhança da sua história, eles destroem a suspensão da descrença. Às vezes não tem nada a ver com história, mas termina estragando o seu livro. Então cuidado.